escola é um ponto de encontro de diferentes culturas. É nela que se aprende a conviver e a se relacionar com outras pessoas, que pensam, sentem e se expressam de diferentes formas. Não é atrás das telas, nem com os estudantes em casa, que esse tipo de aprendizagem se constrói. Por isso, é importante uma profunda reflexão sobre os espaços escolares. Como eles podem estimular a convivência e a aprendizagem? Como fazer para que favoreçam o vínculo com a escola? E qual o papel de professoras e professores desse processo? Essas são algumas das questões que discutimos neste 4º episódio da 3ª temporada do Na Escola, um podcast para educadoras e educadores. Vamos conversar sobre o capítulo 3 do livro Docência, Ensinar, Aprender e Transformar Agora, produzido por nós, da Roda Educativa, e que acaba de ser lançado pela editora Moderna e pela Fundação Santiliana, e está disponível para download gratuito nos sites das 3 organizações. Os links estão na descrição do episódio. Eu sou a Viviane Anselmo, coordenadora pedagógica na Roda Educativa, e vou conversar com 2 colegas, a Gisele Goller e a Renata Caiubi, coordenadoras pedagógicas e autoras deste capítulo do livro. Oi, Gisele. Oi, Renata. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Vivi. Obrigada, Rê. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui nessa conversa, falando sobre um assunto tão fundamental quando pensamos em educação, que são as condições que devem estar asseguradas para que cada aluno e aluna tenha sucesso na escola. Muito bom. Então, para aquecer essa conversa, queria pedir que vocês contassem um pouquinho, a partir das suas experiências como professoras e como formadoras, qual que é a relação de vocês com esse capítulo do livro, com esse tema, cuidar dos ambientes de aprendizagem. E por que estudar esses espaços? A Rê já começou a falar um pouquinho do porquê que é tão importante. Gisele, você pode começar? Posso sim. Então, Vivi, muito bom começar com essa pergunta, né? A gente pode pensar que pensar nos espaços são coisas de arquitetos, de engenheiros, mas na verdade a gente bebe nessas fontes, claro. Eles são responsáveis pela construção, pela edificação, estrutura desses edifícios, mas nós, professores e educadores que ocupamos esses espaços, é que transformamos eles em ambiente de aprendizagem. Então, a gente bebe na fonte, né, ali da arquitetura, da engenharia, inclusive para saber o quanto que a luminosidade, o aroma, a disposição dos mobiliários, dos objetos influenciam na aprendizagem. E cabe a nós transformar esses conhecimentos a nosso favor, né, colocar esses conhecimentos a nosso favor, fazendo com que a gente possa potencializar situações de aprendizagem. Muito bom, Rê? Bom, olhar para os diferentes espaços, sejam as praças, as ruas, as casas, as escolas, e como as pessoas habitam esses lugares, sempre me chamou muita atenção enquanto pessoa e educadora. Trabalhando na Roda Educativa, eu tive a oportunidade de conhecer diferentes territórios e fui focando o meu olhar ainda mais para como a singularidade de cada território, com toda a sua diversidade, se reflete ou não nas escolas, como cada menino e menina se vê representado e como as diferentes maneiras de organizar os espaços pode assegurar ou comprometer as interações, o diálogo e a aprendizagem. Muito legal retomar essa história, né? Essa história também da relação de vocês com o tema, porque acho que a forma como a gente ocupa os espaços afeta as nossas experiências de vida, né? Então acho que já é um ponto de partida importante para essa conversa. E aí, Gisele, vocês apontaram lá no texto como que os diferentes momentos históricos e os padrões sociais interferiram na arquitetura escolar, né? Você começou ali falando da arquitetura e a gente sabe que tem uma relação direta com essa trajetória histórica, né? E agora, o que a gente pode apontar como elementos centrais do nosso tempo atual para a organização dos espaços? Muito boa essa pergunta também, Vivi. Acho que, acima de tudo, a escola é um lugar de convívio, né? De interação com a diversidade. Talvez essa seja uma das aprendizagens mais importantes que se constrói na escola. Não há outro espaço tão privilegiado quanto esse para se conviver com pessoas que podem pensar diferente da gente, agir, se vestir, falar diferente da gente. Existem outros espaços sociais, mas a escola é um lugar onde isso acontece e que pode ser, inclusive, controlado, né, mediado. É lá que se criam oportunidades não só de conhecer o diferente, mas de interagir com ele, né? E a sociedade, ela tem demandado cada vez mais pessoas com boa formação que saibam interagir, pessoas que sejam éticas no relacionamento e com disponibilidade para aprender. Então, a gente pensar que isso pode se aprender na escola, né, desde cedo, é fundamental. Então, se a arquitetura atual das escolas são construídas pensando nesses espaços de interação, né, espaços de convivência, em que os
estudantes possam trabalhar em grupo, realizar escolhas com mais autonomia, né? E essa interação, né, uma boa participação, uma boa convivência entre as pessoas impacta positivamente nas aprendizagens. Nas escolas em que esses espaços não estão assegurados, cabe ao professor criá-los, né? O professor contando também nos espaços externos, a sala de aula, a sala de referência, contando com a direção, mas cabe a ele pensar e programar, planejar, a gente acho que daqui a pouco fala mais sobre isso, esses espaços que promovam essas interações. Além disso, também é importante a gente pensar na tecnologia, né? Assim, também pensar em espaços que tenham acesso à tecnologia, então, mas dentro da sala ou de outras salas, em outros espaços da escola, né? Pensar também em ambientes que possam utilizar recursos naturais, né? Não sempre pensar, por exemplo, é muito comum a gente ver em escolas de educação infantil materiais plásticos e tal, então vamos pensar em recursos mais sustentáveis. Então acho que uma escola atual é uma escola que se preocupa com todo o entorno e com o contexto que ela está vivendo. Muito bom, Gisele, muito bom você trazer o que está em pauta hoje e que deve orientar, né, o nosso pensamento sobre a composição dos espaços, essa questão da convivência, da tecnologia. E aí você falou do papel do professor, você citou ali o papel do professor. E no capítulo vocês escrevem, né, que a professora ou o professor organiza um ambiente conforme a sua intencionalidade pedagógica. Então eu queria perguntar para Renata, o que deve ser considerado para que o espaço possa ser de fato, a gente sabe que é um desafio, mas para que possa ser de fato um aliado do professor em sua proposta de aprendizagem? Realmente, Vivi, é um grande desafio, né? E a responsabilidade é criar oportunidades para que todos os estudantes participem e vivenciem interações que possibilitem aprendizagens. Então, para essa concepção de educação, são consideradas 4 dimensões. A primeira dimensão física, né, que fala sobre a distribuição do mobiliário, das mesas, das cadeiras, enfim, e dos materiais, garantindo que os estudantes possam conviver e aprender. Por exemplo, né, se a gente pensar nas mesas em círculos, em duplas ou em pequenos grupos, né, na autonomia dos estudantes para pegarem os materiais e organizá-los, na altura dos murais pela escola. A outra dimensão é a dimensão funcional, que é a forma de uso dos espaços e do tipo de atividade que acontece ali. A terceira dimensão é a dimensão temporal, que são os momentos na rotina em que os espaços são utilizados e por quanto tempo, né, isso acontece. E a quarta dimensão é a dimensão relacional, que abrange o que faz um espaço de fato ser considerado um ambiente, que é a convivência, os diálogos, as trocas, os acordos, a identidade de cada estudante e de cada grupo representada, né, na escola, o que estão aprendendo, né, está refletido nas paredes, enfim. Então são todas essas dimensões e são todas essas questões que precisam estar consideradas, né, na intencionalidade do planejamento do professor. E é legal enxergar essas dimensões, né, que acho que vai dando pra gente notícias de tudo que envolve pensar esses espaços. E aí em todas as dimensões tem algo em comum aí, né, que é a flexibilidade, que acho que é uma palavra bem importante quando a gente fala em pensar em espaços, em criar ambientes. Então, Gisele, como que a gente pensa essa necessidade de que a sala de aula possa ser reconfigurada conforme a proposta pedagógica, né? Que a disposição dos equipamentos, objetos, mobiliários possa ter essa flexibilidade para se adequar aos objetivos dos professores a diferentes situações. Pode explicar um pouco a importância disso? A gente sabe que nem sempre isso está na mão do professor. Mas como que a gente pode trazer essa flexibilidade como um princípio para pensar os espaços? Eu acho que essa flexibilidade, ela está muito no planejamento do professor, né? Ela começa, na verdade, no planejamento do professor. A essa questão das dimensões. Então, o professor, ele precisa considerar essas dimensões e pensar, relacioná-las com o seu objetivo, né? Naquela aula, naquela situação de aprendizagem, né? De ensino e de aprendizagem que ele está promovendo. A gente trata no capítulo de um conceito do terceiro espaço como um terceiro educador, né? E para ele ser de fato um terceiro educador, ele precisa, o professor, a professora precisa no momento do planejamento relacionar mesmo aquilo, onde ele quer chegar. Então, se ele pensa numa situação em que é interessante que as crianças, os estudantes, adolescentes interajam entre si, ele pensa, bom, é uma dupla, essa interação vai se dar em dupla, vai se dar em grupos menores, vai ser num grande grupo, é importante que todos se olhem e vejam as diferentes opiniões, movimento corporal, então eu preciso organizar a sala numa roda, ou preciso de mais privacidade, melhor sair da sala para poder fazer uma atividade no
no pátio ou num outro espaço da escola. Então, essa flexibilidade, ela é mesmo na organização do espaço, né? Pensar que, então, a gente não consegue mais uma sala de aula, uma sala de referência que tenham móveis estáticos, né? Eu me lembro que quando eu estudei, as carteiras eram pregadas no chão e enfileiradas. E isso não possibilita aquilo que a gente falava aqui antes, que é a interação, né? Você pensar pessoas que interajam entre si e tal, ele não facilita, né? Eu precisava fazer um movimento antes para poder falar com o meu colega que sentava atrás, precisava me contorcer toda. E não, o professor, então, ele precisa pensar que interações que ele quer promover, já que a gente sabe que as aprendizagens acontecem por meio de interações, cabe a ele pensar como que ele vai organizar esse espaço e esse mobiliário para favorecer essas aprendizagens. Muito bons esses exemplos que você traz, né? A gente também tem outros no capítulo, vale a pena dar uma olhada, que acho que eles ajudam até nas ideias para flexibilizar o espaço e assegurar que ele realmente esteja a serviço dos objetivos do professor, né? E aí, queria perguntar para Renata sobre um tema que não pode faltar quando a gente fala de espaço, né? Que é a acessibilidade. Muitas vezes a gente associa questões de infraestrutura grande, né? Mudanças que requerem grandes gastos. Mas a verdade é que há intervenções que podem ser feitas com poucos recursos, não é? É verdade, Vivi. Nem toda organização de espaços demanda de grandes recursos. O mais importante é ter a acessibilidade e o convívio como princípio constante, seja no planejamento pedagógico, nas intervenções com os materiais, na organização dos espaços, enfim, né? Garantindo assim que todos tenham acesso ao currículo comum, à convivência e à construção de conhecimento. Muito bom, e por falar nisso, né, em garantir de que todos tenham direito de aprender, a gente vai ver mais exemplos, falei que os exemplos nos ajudam, agora a gente vai ter exemplos no quadro direto da escola. A minha colega Thaís Ardella, que coordenou o livro junto comigo, conversou com a professora Van Clay Ferreira Duarte, que é professora na Escola Unidade Integrada Yolanda Nepomuceno Silva, e na Escola Indígena Monte Sião, em Genipapo dos Vieiras, no Maranhão. Ela é participante da iniciativa Nós, coordenado pela Pórticos, em parceria com a Roda Educativa, e ela vai falar sobre a organização dos ambientes. Direto da escola. Olá, professora Van Clay, tudo bem? Quero te agradecer por estar participando aqui com a gente do quadro Direto na Escola e quero pedir para você se apresentar, contar seu lugar de fala aí, de onde que você traz sua experiência. Imagina, eu que agradeço. Eu sou a professora Van Clay, trabalho em duas escolas, né? Uma escola indígena, que é exclusiva para alunos indígenas, que é a Escola Indígena Monte Sião, e trabalho na Escola Yolanda Nepomuceno Silva, que é uma escola que recebe tanto alunos indígenas quanto alunos não indígenas. E eu sou aqui de Genipapo dos Vieiras, no estado do Maranhão. Professora Van Clay, queria que você contasse aí pra gente, então, vocês têm aí um público na escola que envolve ali os estudantes indígenas, e eu queria que você contasse um pouquinho quais foram as decisões que vocês têm tomado aí em torno do espaço para poder fortalecer essa representatividade indígena. Olha, lá na escola indígena, né, quando eu comecei a trabalhar lá, eu percebi que as marcações, né, de texto, os cartazes, todos, eles estavam dispostos só na língua não indígena, né? Eu disse, não, é uma escola indígena. Né? Então, a formação, eu já tinha uma ideia e aí a formação com relação ao projeto didático me abriu esse horizonte e aí nós, né, juntamente com a comunidade escolar, nos juntamos, elaboramos um projeto e agora a escola, os cartazes, todos são tanto na língua materna, que é falada lá na aldeia, quanto na língua não indígena. E tem sido, assim, um retorno positivo. Sempre quando a gente vai fixar um cartaz, a gente fala para os alunos, lê junto com eles, para eles se reconhecerem naquele espaço que é deles, né? E assim também é feito na escola não indígena, né? Sempre tem aquele bem-vindos, e a gente coloca tanto na língua materna, que é falada na aldeia, para os alunos não indígenas, quanto no português falado fora da aldeia. Bacana, professora Van Clay, acho que além de um grande respeito ali por esse encontro entre as duas culturas, né, essa prática fortalece ali o espaço como um ambiente de aprendizagens para estudantes indígenas e para estudantes não indígenas. E se a gente for pensar assim, dentro das salas de referência, né, dentro das salas de aula, quais são as propostas de organização do espaço que também favorecem essas interações ali entre os estudantes?
Ao longo da minha prática como professora, né, na escola, eu percebi que a forma como a gente organiza a sala de aula, ela interfere total na aprendizagem dos meninos. Então, se eu estou numa sala bagunçada, vai ser mais difícil de aprender. E aí, essa organização, ela tem que ter um propósito, né? E a organização em duplas, em grupos, em trios, tem feito uma diferença enorme em relação a essa interação na sala de aula. Assim que eu comecei a trabalhar, tinha uma coisa que me incomodava. Quando eu chegava na sala de aula, tinha assim, uma separação. De um lado, os alunos indígenas e do outro lado, os alunos não indígenas. Bem visível mesmo essa separação. Quando eles não sentavam lá atrás, os indígenas, né? E sempre me incomodou. E aí eu comecei a trabalhar os grupos áulicos, que eu chamo, que ou é em dupla, ou em trio, ou em 4, ou um grupo só com menino, um grupo só com meninas. E essa semana eu cheguei na sala de aula e me deparei com um aluno indígena e um não indígena sentado na mesma cadeira, fazendo um trabalho juntos. Então, essa forma de trabalhar surtiu efeito, né? Está tendo essa interação agora entre eles, não tem mais essa separação. Que bacana, professora Van Clay. Olha aí o espaço ali, uma decisão intencional do professor em torno da organização do espaço, promovendo interações. Acho que são essas práticas didáticas que a gente quer ver ali dentro das salas de aula. Muito bacana, professora Van Clay, muito obrigada. Por nada, foi um prazer estar com você, viu? Muito legal, né, o que a Van Clay traz sobre como a comunidade se mobilizou para repensar a ocupação dos espaços, né, e para que os estudantes se encontrem, se reconheçam nesse lugar. Acho que tem tudo a ver com o que a gente foi falando. E agora, a gente chega no final do podcast, mas antes, queria pedir que vocês trouxessem dicas. Pode ser de filmes, de vídeos, de livros que vocês têm lido, assistido e que indicam pra gente. Começando por você, Gisele, o que você nos indica? Vivi, eu vou tomar a liberdade de fazer uma indicação que não é nem de livro, nem de uma experiência. Uma experiência que eu vivi. Eu sou de São Paulo, vivi com um arquiteto que se chama Alex Sartori e que ele tem convidado grupos a realizar mensalmente uma caminhada pelo centro de São Paulo, com um olhar que não olha para os edifícios, mas para a ocupação dessas edificações, né? A gente vai fazendo uma caminhada e pensando sobre conceitos como segregação, gentrificação, moradia. É muito interessante. Eu sei que essa é uma experiência que se dá aqui, mas me ajudou a olhar com estranheza para o lugar onde eu vivo, né? Abriu aqui a fala dela também contando dessa experiência de viajar por muitos lugares do Brasil. Esse é um privilégio que a gente tem mesmo num contexto de trabalho, mas essa experiência com o Alex ajuda a gente a olhar com estranheza para aquilo que é naturalizado. Então eu fui uma turista na minha cidade, né? E às vezes a gente, lógico, que encontra também pessoas que são moradoras de lá há mais tempo, ou mesmo historiadores, enfim, acho que conversar com outras pessoas e convidar esse olhar para a gente poder olhar e se perguntar sobre como esses espaços são ocupados. Muito bom. Você, Renata? Bom, eu vou indicar um material que eu acho primoroso e fundamental, que são os indicadores da qualidade na educação. São 4 volumes. Tem de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e relações raciais na escola. Esse material é uma metodologia de autoavaliação que permite que as escolas avaliem de forma participativa com toda a sua comunidade escolar o atendimento educacional e as condições oferecidas. E assim eles podem construir propostas de forma coletiva para a melhoria da educação. Então, acho fundamental, importantíssimo que todas as escolas conheçam e façam uso desse material. Muito obrigada, gente. Acho que fica o convite para continuar pensando e falando desse tema tão importante. E com essas dicas muito inspiradoras, a gente finaliza o episódio. Gostaria de agradecer mais uma vez, Gisele e Renata, por essa ótima conversa. Espero que também tenham gostado do papo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vivi, Rê, minhas parceiras, e agradeço a oportunidade e agradeço aos ouvintes também. Eu também gostaria de agradecer, Vivi, Gi, a todo mundo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Essa terceira temporada do Na Escola é voltada a professoras e professores. Você ainda não ouviu os outros episódios desta ou das outras temporadas? Não tem problema, é só buscar os programas aqui na playlist do nosso canal. A primeira temporada teve como foco o papel da direção e a segunda, o da coordenação pedagógica. O Na Escola é um projeto criado pela Roda Educativa em parceria com a Moderna e a Fundação Santiliana, para refletir sobre os caminhos para uma escola mais democrática e inclusiva. A terceira temporada da série traz discussões a partir do livro Docência, Ensinar, Aprender
aprender e transformar agora. No próximo episódio, vamos falar sobre o capítulo 4, Planejar os tempos para ensinar e aprender. E se você quiser baixar o livro, é só acessar os sites moderna.com.br/modernamigos ou rodaeducativa.org.br na área de publicações. A gente vai colocar os links aqui na descrição do podcast. E aproveita para seguir o nosso canal nos tocadores de podcast para receber o aviso de novos programas ou acesse o YouTube da Moderna. Obrigada e até o próximo episódio.